Olá, aqui é a Júlia e esse é mais um episódio do Boas Práticas em Projetos de Instalações. Nesse caso, das instalações elétricas. Essas aqui são as instalações elétricas de um dormitório e eu vou te mostrar as particularidades e as considerações dessa instalação que dificilmente você vai encontrar em norma, vai encontrar em livro ou em recomendação aí pela internet. Estou te compartilhando isso de quem realmente vive de um escritório de projetos de instalações, vive de projetos de instalações diariamente. Então, eu vou te mostrar de forma bem prática e bem direta para você já levar esse conhecimento, essas análises, essas considerações para os teus próprios projetos aí no teu escritório também. Então vamos lá. Primeiro grande detalhe dessa instalação que você já está vendo aí é que nós temos um arquitetônico em CAD, que é essa plantinha baixa que está aqui, ó. Tá vendo que tem as linhas verdes para representar as paredes, tem a porta aqui nessa lateral, tem essa outra janela. Esse é um projeto arquitetônico que nós recebemos em CAD e infelizmente ainda a maioria dos projetos arquitetônicos que a gente recebe, mas não é por isso que a gente vai desenvolver o projeto hidro ou elétrico em CAD também. A gente desenvolve o projeto hidro e elétrico em BIM, em plataforma BIM, um projeto pensado para ser executado lá na obra, uma construção virtual aqui dentro do computador. Então tu tá vendo aqui um 3D que a gente usou no detalhamento desse projeto, na prancha, na entrega desse projeto. Esse é um detalhamento de um ambiente específico, que é o dormitório, é um dormitório social esse aqui, onde nós temos uma cama de casal nessa parede e nós temos alguns pontos elétricos. Então, a gente já parte de um projeto arquitetônico em CAD, de instalações em BIM, e aí a gente vai iniciar as considerações. Antes disso, já quero lembrar você de se inscrever aqui no canal, caso você ainda não está inscrito, e quero te dar as boas-vindas também inscrevendo aqui no canal, se inscrevendo aqui no canal, você vai ser avisado sempre que eu postar conteúdo novo que acontece semanalmente aqui no YouTube, para você estar por dentro e realmente ser um destaque, ser um diferencial e alcançar alto faturamento com projetos de instalações agora esse ano. Vamos começar o ano de 2023 diferente? Fazer diferente do que foi feito lá em 2022? E é isso que eu mostro para você aqui nesse canal, como tá um passinho à frente da concorrência e como lucrar de verdade com projetos de instalações. Então vamos lá. Esse dormitório aqui, o dormitório social, a gente tem um sistema de interruptores com acionamento duplo. Então a gente tem dois interruptores acionando uma mesma luminária, que são quais? São esses dois que estão localizados desse lado da cama, desse outro lado da cama. Ó, a cama tá aqui no meio e a gente tem um interruptor logo que a gente entra no dormitório, que por coincidência é uma das laterais da cama, e também a gente tem o outro interruptor do lado da cama, para que a pessoa quando vai deitar, ela pega e desliga o interruptor. Esses pontos a gente não loca por conta no projeto, tá? A gente faz uma análise do projeto, que a gente chama aqui no escritório de primeira análise do projeto, que é onde a gente faz todo o levantamento de necessidades, que é o famoso briefing, mas também analisamos o projeto arquitetônico. Então, nesse momento, a gente vai ou definir com o cliente, ou com o arquiteto, com o responsável, ou a gente vai receber esses pontos locados prontos. E nesse caso, o arquiteto locou esses pontos para a gente. Então, a gente já vai posicionando conforme ele locou. Nem sempre os pontos ficam 100% do jeito que ele locou. Por quê? A gente já está fazendo uma compatibilização aqui, junto com a estrutura. Então, tem situações, e aconteceu nesse projeto, de ter ponto de TV, ponto de luminária, ponto de luminária não, ponto de tomada, ponto de interruptor locado, embutido em pilar. E a gente sabe que a gente não pode, né? Um conflito entre disciplinas que a gente não pode ter embutido ali as caixinhas e as passagens pelos pilares. Então a gente vem a deslocar e analisar cada situação e solucionar para o nosso cliente. Então vamos lá. A gente tem os dois interruptores para acionar a mesma luminária. Importante, essa luminária vai ficar embutida no forro, tá? Logo abaixo dessa laje. Então a gente tem todo o desvio dela descendo e desviando aqui pelo próprio forro do ambiente. Vai ter um rebaixo de forro de gesso nesse imóvel. E aí
importante que a gente posicione todos os eletrodutos com base no método executivo que vai ser feito lá na obra. Se vai ficar embutido na laje, é um tipo de passagem, é um modelo de passagem que a gente usa, que tem que deixar na laje, que tem que descer a espera na viga. Já quando é pelo forro, também é outra consideração, porque às vezes a gente tem passagem na viga, né? Temos uma parede, uma viga em cima e vai chegar até no forro. O forro não tá embaixo da viga, tá acima. Então a gente precisa levar esse eletroduto embutido na viga antes de concretar essa viga. Então a gente precisa levar em consideração o método construtivo da edificação, o que a gente também faz nessa primeira análise que eu comentei. Então, o que acontece aqui? Quando a gente tem dois interruptores, a gente tem o sistema de interruptores paralelo, né? Mais conhecido tecnicamente como sistema paralelo ou chave hotel, também é muito falado. Que a gente tem dois interruptores ligando e desligando a mesma luminária. Toda a ligação de pontos de tomada, luminárias e interruptores, a gente trabalha com regrinhas. Aluno Pro sabe disso, que lá dentro do curso eu passo todas essas regras para cada ligação. E nesse episódio eu vou mostrar para você a regrinha da fiação desse interruptor duplo para apenas uma luminária ou funciona também para um conjunto de luminárias. Então eu tenho um conjunto de 3 luminárias que ambas são ligadas e desligadas por 2 interruptores. Então a gente faz o mesmo processo. Importante, antes de eu passar essa regrinha para você, é o seguinte: aqui você está vendo um 3D do projeto elétrico que foi para minha prancha e foi lá para a obra para ser executado. A obra ainda não está em fase de execução da fiação, mas já foi passado todos os eletrodutos. E o que acontece? Nesse detalhe em específico, eu estou fazendo várias anotações, tá? Que anotações são essas, Júlia? Anotação do diâmetro do eletroduto, anotação do circuito, ó, tomada do circuito 3, luminária do circuito 1, a ligação da luminária com o interruptor. Então, aqui, ó, tem a letrinha N, que liga essa luminária aqui, N, aqui também é N do circuito 1. Tenho aqui mais uma vez o diâmetro. E aí eu tenho o quê? A minha fiação. Júlia, você detalha a fiação em todo o 3D que tu faz no projeto? Não, eu não detalho para todo o 3D. Gosto bastante de representar 3Ds no projeto, porque como a gente constrói a instalação virtual, né, o modelo virtual aqui dentro do computador, quanto mais vistas eu fizer, mais claro eu vou deixar o meu projeto lá para a obra. Só que eu não saio fazendo 3D de tudo que é a instalação da obra, do projeto. Senão fica um monte de folha, o pessoal até fica com preguiça de olhar lá na obra. Então o que a gente faz? 3D do que é necessário, de desvio, de ligação, de eletroduto, de passagem. Então a gente faz o 3D que é necessário para o entendimento lá na obra, para clarear a execução lá na obra. Nesse caso, eu, projetista, achei necessário fazer o detalhamento desse ambiente. Todo ambiente daí sim tem o 3D para mostrar como que vai ficar as passagens, o que vai ficar embutido em viga, o que não vai, o que desvia pelo piso, o que passa por baixo, o que passa 30, o que passa 1,10. E aí a gente posiciona isso no 3D. Já a fiação, eu realmente detalho ela no 3D quando eu acho necessário. Ou quando tem muito circuito, ou quando a gente tem uma ligação específica. Tem muito cliente que já chegou pra gente, construtora, chegou pra gente que teve muito problema de interruptor em paralelo. Que acontecia que o interruptor ligava e o outro não funcionava. Por quê? Porque a fiação foi ligada de forma incorreta. Então a gente faz isso para minimizar os erros lá na obra e tornar o projeto mais assertivo, o projeto executável lá na obra. Então nesse caso a gente fez todo o detalhamento da fiação nesse 3D aqui, tá? Mas sem mais delongas, vamos às regrinhas que a gente usa aqui para essa ligação. Então vamos lá. Primeiro, a gente tem, vamos considerar o interruptor A, esse aqui, deixa eu mudar até a cor, esse que vai ficar do lado da cama, e o interruptor B, esse aqui, ó, que tá do lado da porta, tá? Só para facilitar a nossa explicação aqui, o que vai pro B, o que vai pro A, o que vai para um lado, o que vai pro outro, tá? Então vamos lá. Primeiro, as tomadas, elas vão receber sempre fase, neutro e terra. Então, tá vendo aqui ó, que eu tenho na tomada
fase, neutro e terra. É padrão, tá? Toda tomada monofásica vai receber uma fase, o neutro e o terra. Naquele padrão brasileiro, que são aqueles 3 pontinhos, um mais para cima e os 2 nas laterais, tá? Feito isso, o que a luminária vai receber? A luminária, ela sempre vai receber o neutro. Então, vamos lá. Aqui eu tenho a luminária. Nesse pontinho aqui, o meu eletroduto está vindo do quadro por essa lateral e está trazendo um neutro e um fase do circuito 1. O neutro, ele vai parar aqui, ó, na luminária. Então, eu vou ter a luminária blue, já vou mudar a corzinha aqui, que vai chegar o neutro nela. Tá vendo que o neutro do circuito 1 não segue para o interruptor? Por quê? Porque ele para na luminária. Toda luminária, para funcionar, precisa de um neutro, tá? Então, se eu tivesse uma luminária aqui, ó, nessa ponta, vamos supor que eu tivesse uma luminária aqui do circuito 1, aí sim, eu teria que levar o neutro até na luminária. Toda luminária precisa de neutro. Anota essa regrinha aí. Feito isso, a gente tem uma ligação já do primeiro interruptor, que é o interruptor A, que está aqui do lado da câmara. E aí, para a gente chegar no primeiro interruptor, vamos lá, novamente aqui. A gente veio com a fiação do eletroduto lá do quadro, deixou o neutro aqui na iluminação, e o que sai do ponto de iluminação? Ele sai um retorno, que é esse pretinho aqui, ó. Então, ó, tô seguindo para lá, para esse outro eletroduto aqui, com um fase e com um retorno. Por que o fase? Porque o fase precisa chegar no interruptor. Mais uma regrinha. Para funcionar o interruptor, ele precisa ter uma fase. Então, a fase vai ter o interruptor, o neutro vai até a luminária. Da luminária, quando chega o neutro, sai um retorno. E esse retorno a gente vai ligar onde? No interruptor. Como aqui a gente tem 2, a gente tem uma outra regrinha para os 2 interruptores. Eles não vão receber a mesma fiação, tá? Então, vamos lá. O interruptor, que nós denominamos A, ele vai receber a fase. Então, a fase tá vindo, né? Ela veio por todo esse trajeto, por dentro do eletroduto, vai parar aqui nesse interruptor. Então, nesse interruptor eu já tenho a fase, que ela é simbolizada por esse símbolo retinho, e também eu tô passando por ali, tô passando com o meu retorno, que veio lá da luminária. Só que não é nesse interruptor que eu vou chegar com o retorno. Eu vou chegar com ele só na fase. Por quê? Chego no interruptor A com a fase, eu vou sair 2 retornos daí. E esses 2 retornos, eles vão até o outro interruptor. Então, o interruptor B, aqui do outro lado, vai receber as 2 fases que acabaram de sair do interruptor A, os 2 retornos que acabaram de sair do interruptor A e também o retorno que veio lá da luminária. Então, esse fase aqui ficou no interruptor A e saiu mais 2 retornos. Esses 2 retornos vão percorrer até o interruptor B e também o terceiro retorno, que veio lá da luminária. Então, ele veio, passou direto e vai até o interruptor B. No interruptor B, a gente vai ter o quê? Deixa eu ver se está aparecendo aqui. A gente vai ter os 3 retornos, indo do interruptor A, ó, que eu também tenho. Ó, aqui eu tenho os 3 retornos vindo do A até o B. E os 3 retornos, eles vão passando pelo eletroduto, ó, até eles chegar, 3 retornos N. Então, a regra é a seguinte, para você decorar e anotar aí, tá? A disposição vai depender do teu projeto. Se o eletroduto viesse para cá e não viesse para essa outra lateral, seria diferente. Se o eletroduto talvez tivesse que vir aqui por baixo, seria diferente também. Então, tem que analisar como que tá a distribuição, tá? Mas vamos para as regras, né? Para a gente facilitar o nosso projeto. Luminária, chega neutro, sai retorno. Interruptor, interruptor em paralelo nesse caso. Um deles vai receber uma fase, vai sair 2 retornos, e o outro vai chegar 3 retornos. Sempre assim, tá? O interruptor que chega à fase vai sair 2 retornos e outro interruptor não precisa da fase. Vai chegar 3 retornos nele. O interruptor 1
recebe uma fase, sai 2 retornos, interruptor 2 recebe 2 retornos do interruptor mais um da luminária, totalizando 3 retornos, tá? A regra é essa, a regra é clara. Quando a gente tem um interruptor simples, aí é um pouquinho diferente, é um pouquinho mais simples. Mas para interruptor paralelo, a regra é essa. Então lembra, um interruptor recebe a fase e o outro 3 retornos, sempre assim. Não são os dois interruptores que recebem o fase. E é um erro muito comum, tá? Muito projetista, quando vai fazer a planta de fiação, acaba errando nessas informações lá na prancha. E aí é isso, a regrinha é essa, a regrinha clara, anota aí para você usar nos teus projetos. Importante, Júlia, por que você não colocou cota nesse 3D, nesse detalhamento? Por quê? Todos os pontos que eu tenho aqui, tanto de tomada quanto de interruptor, eles seguem o padrão da minha legenda. Então, a minha legenda diz que o ponto baixo é 30 ou 40, dependendo do projeto, e o ponto médio é 1,10 a 1,20, também dependendo do projeto. Atendeu o que tá na legenda? Beleza. Não coloco cota para poluir o meu 3D não, tá? O 3D tem que ser claro e objetivo. Não adianta a gente trazer um monte de informação ali e o pessoal até ficar confuso na hora de consultar e ver o que esse 3D que tá querendo falar para eles, o que tá querendo passar para eles. E outra dúvida que eu recebo bastante, Júlia, você faz o 3D do projeto elétrico de todos os ambientes? Porque é bem comum o cliente receber 3D do projeto elétrico, tá? Só com o modelo BIM a gente consegue exportar esse 3D e entregar para ele esse 3D que ele fica realmente impressionado em ver como foi pensado, como foi feita a instalação por completo, não só em linhas na planta baixa. Então, eu costumo fazer todo o ambiente, tá? Só que tem ambientes que a gente tem pontos nas 4 paredes, o que é muito comum também. E aí eu faço vários 3Ds, não faço vários 3Ds pelo mesmo motivo, de não poluir as nossas pranchas, não poluir o nosso detalhamento com um monte de informação que não é necessária. Só que nesse caso é necessário sim, por quê? Se a gente vê essa representação aqui em planta baixa, a gente não sabe se esse eletroduto ele está passando a 30 ou ele está passando por aqui, porque está em planta baixa. Então eu estou vendo um eletroduto sem saber a altura que ele está vindo. Esse eletroduto está descendo direto no ponto, beleza. Esse outro aqui está ligando a partir da onde? Onde é que está vindo a fiação? Onde é que está vindo a ligação? Então a gente sempre coloca o 3D para clarear, para deixar claro para quem está executando e para quem está acompanhando a execução de como que foi projetado, de como que deve ser executado lá na obra. E aí a gente detalha conforme a necessidade do projeto. A gente tem um manual, um e-book de checklist de detalhamento. O aluno Pro sabe isso, recebe esse PDF prontinho. Porém, eu deixo muito claro que tem que seguir o feeling do projetista, tem que seguir a necessidade do projeto. Tem projeto que precisa de muito mais detalhamento, então não adianta eu fazer um 3D por ambiente. Às vezes tem muita instalação, tem projeto de alto padrão que a gente faz 2, 3 3D por ambiente, para detalhar a ligação, aonde que chega a TV, onde é que chega telefone, onde é que vai passar o eletroduto. Às vezes a gente tem 2 eletrodutos chegando no mesmo ponto, trazendo fiações diferentes. Então a gente precisa sentir o que aquele projeto precisa. É um projeto mais simples, então não adianta a gente fazer 10 pranchas para mostrar eficiência para o meu cliente e o pessoal lá na obra não ter vontade de olhar as pranchas, porque não agrega nada, não explica nada, só tá mostrando um 3D aí de coisa que eles já viram, de coisa que eles já sabem como é que faz. Então é para clarear, é para realmente deixar o projeto executivo. E é claro, para o projeto estar executivo, para o projeto ser executado, a gente tem várias etapas, né? Uma delas, que eu comentei lá no começo, é a compatibilização. Então, a gente tem vários processos no projeto para a gente chegar no final nesse detalhamento, que é extremamente importante, a conclusão do nosso trabalho, para daí levar esse projeto que a gente projetou com tanto carinho, horas, dias, semanas em cima dele aqui dentro do computador, para ir lá para a obra e virar a obra construída. Tá certo? Então espero que você tenha anotado as regrinhas, tenha levado essas considerações para os seus projetos também, para a gente fazer projetos de excelência em instalações. E aí, se você gostou desse vídeo, já deixa um curtir, ficou com alguma dúvida, deixa nos comentários que eu vou adorar te responder e vejo você no próximo episódio.